E aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa. Estamos falando aí, fazendo uma série de situações, né? Falando sobre o conteúdo da ortografia, de como isso nos ajuda, nos auxilia a questão de termos aí condições de, diante de uma palavra em que tenha fonemas que são idênticos quanto à questão das letras, de você saber exatamente qual dessas letras utilizar. A questão do G e do J, a questão do S e do Z, quando tem o som de Z, a questão do S e do C cedilha, quando tem questão do S. Então, nós vamos agora ver também uma dessas funções aí, que é exatamente a questão do duplo S, ou do cedilha. Nós já vimos aí a utilização desse C cedilha, né? E aí nós temos aí exatamente essa questão do S também, quando ele tem que ser essa questão de dois S's. Logicamente que nós vamos perceber que se diante de um som de S, diante de vogais, você teria o som de Z, se você coloca o S, para você produzir esse som de S, né? Você tem que ter dois S's, tá? Porque senão, por exemplo, na palavra pássaro, né? Que nós sabemos já que pássaro se escreve com dois S's, né? Então, nesse caso, se eu só colocasse um S aqui, eu deveria pronunciar essa palavra como sendo pássaro. Ninguém fala assim, né? Talvez assim um falante agora que está aprendendo a nossa língua e ele ainda não saiba distinguir exatamente essa questão do som. Agora, nós, como sendo aqueles que já sabem, né, que já aprendemos essa língua materna, né, desde sempre, então nesse caso nós sabemos que essa situação aqui não é possível porque não existe a palavra pássaro, né? Então você tem aqui a questão de ser o pássaro. Essa que é a condição aí para ser esse uso dos dois S's aí, então, que você já pode perceber. Então, aqui na palavra misa, né, se eu colocar um S só, ele tem o sentido, então, de Z. Então, nesse caso, você já sabe que terá que ser dois S. Acontece que muitas vezes, nós temos aí a questão do C cedilha, né? Então, nesse caso, vale muito a questão da leitura também, tá? Então, a questão de missa, missão, por exemplo, ser uma palavra que é derivada dela, né? Então, missa, missão, então você escreve aí com essa questão dos dois S's, né? Então, a professora vai colocar aqui do ladinho a palavra missa e a palavra missão, elas têm, então, essa questão da grafia com os dois S's. A palavra pêssego, com um S só ficaria o som de Z, mas eu não quero escrever pêssego, então eu escrevo o com dois S's. A palavra passado, não é pasado, né? Então, passado se escreve também com os dois S's. Amassado, da mesma coisa, né? Não é amassado, então eu escrevo com os dois S's. A palavra assada, não é asada, né? Então, eu escrevo com dois S's. O pássaro, né? A professora já tinha escrito lá em cima. E assassino, imagine você colocar só um S. Assassino, né? Então, não dá para fazer isso, né? Então, você assassina a língua portuguesa. Então, vamos lá, ó. Assassino, tudo SS, né? Essa palavra que tem um monte de S. Então, nesse caso aí, todas elas escritas aí com essa questão do S. Vamos lá. Segunda condição ali que a professora coloca, palavras que são compostas. Exatamente por essa mesma questão, gente. Eu tenho uma palavra, compostas você ter uma palavra, um radical, e aí você pega uma outra palavra, um outro radical, e você junta essas duas palavras, e nesse meio dessa junção tem o S. E aí, se você deixar um S só, ele vai ficar o quê? Com som de Z. Como nós não queremos esse som de Z, nós queremos som de S, aí eu dobro esse S, tá? Então, ó, a palavra girassol, tá? Então, a palavra girassol, ele tem, então, esse sentido aqui de se escrever com os dois S's, ok?
A palavra antissocial, peguei a palavra anti, peguei a palavra social, isso daí tem a ver com o novo acordo da língua portuguesa, porque antes ele era com hífen, depois do acordo ortográfico ele teve que ser colocado, tirar esse hífen e aí colocar mais um S. Por quê? Se eu tirasse o hífen, o que ia acontecer? Ia acontecer antissocial. Não era para ser assim, por isso que eu dobro esse S. Então, antissocial, psicossocial, né? Então, ó, psico, dobro o S, não tem mais o hífen, psicossocial. E aqui, mini saia, se eu deixar só com S, mini saia, não tem mais hífen, gente, também faz parte do novo acordo ortográfico. Então, nesse caso aqui, mini saia se escreve desta maneira aqui, né? Então, você vai lembrar isso no acordo ortográfico, porque antes era mini, daí o hífen, saia. Não tem mais, porque palavras que o segundo elemento começam com S ou com R, você dobra esse SR e aí tira o hífen. Infrasom, ó, a professora já deixou escrito aqui. Antes era com hífen, agora não é mais, ó, com SS. O autossuficiente, mesma coisa, era com hífen, depois do novo acordo ortográfico, não é mais com hífen. Vou escrevê-la aqui para você, ó, autossuficiente, né? Professora, isso é autossocial. É autossuficiente. Beleza? Então, você tem ali essa questão de ser esses dois S's aqui. Não tem mais o hífen e acabou, né? É só isso que você vai observar em relação a essas palavrinhas que são compostas, né? Palavras que têm prefixo ou que têm dois radicais. Então, tomar cuidado aí com essa questão. Aí, a professora colocou verbos terminados em o ceder e o meter, né? Então, nesse caso aí, essas duas terminações aí, elas também vão fazer com que o meu verbo se escreva, as derivadas se escrevam com SS. Então, olha lá, intrometer, e você tem esse final, então você vai escrever o quê? Intromissão. Tá? Então, o final aí que você tem, tá? O ceder, pessoal, ceder tem a ver com a cessão, ou seja, você vai doar, tem dois S's aqui, tá? Doar as terras, por exemplo. Então, cessão das terras se escreve, então, com esses dois S's aí. Prometer, né? Então, nesse caso aqui, não é promissão, né? Promessa, fez uma promessa. Então, promessa com dois S's, né? E exceder não é exceção, tá, pessoal? Tomar cuidado, ó. Nesse caso aqui, esse exceção é o que está certo, esse daqui não está certo, tá? Então, nesse caso, exceder vem de excesso, muito, bastante, né? Então, excesso, tá? Então, se escreve também, ó, XC e SS, tá? Essa palavra tem que tomar cuidado aí, tá? E esse exceção se escreve com cedilha lá, tá? Então, só prestar atenção. Os verbos terminados em dir-mir-tir, tá? Então, verbos terminados em dir-mir-tir, você vai fazer essa questão do SS também, tá? Então, aqui, ó, progredir. Você vai fazer, então, a derivada, o progresso ou progressão, né? Progresso, ok? A demitir. Você vai fazer a demissão, com dois S's. A discutir, você vai fazer a discussão, dois S's. A permitir, você vai fazer dois S's, permissão. A palavra imprimir, não é imprimição, né? Impressão. E a palavra deprimir se escreve depressão, com dois S's. Então,
O dir, mir, tir, quando você vai fazer derivada, você escreve então com esses dois S, simples assim, tá? Então sempre levando essa questão dessa memória aí. A outra regra, a professora colocou o sufixo de grau superlativo. Então, o sufixo de grau superlativo, o que é isso, professora? Sabe quando você acrescenta as palavras, por exemplo, esse íssimo? Nossa, isso é certíssimo, né? Certo, é muito certo, é certíssimo. Então, você quer fazer essa questão de muita intensidade na palavra. Então, esse íssimo aí tem que ser com dois S, tá? Então, nesse caso, fortíssimo, belíssimo, tudo com dois S, originalíssimo, e esse amicíssimo vem do quê? O que seria essa palavra amicíssimo? Amicíssimo vem daquele que é muito amigo. Então, quem é muito amigo, ele é amicíssimo. Então, o cara fala assim, nossa, ele é muito meu amigo. Ele é amicíssimo da família, tá? Então, nesse caso aí, esse amicíssimo aí tem o sentido, então, de ser com os dois S's. Vamos lá. Olha aqui, né, que a professora colocou sempre aquela questão aí, né, do que tem na internet, o que rola na internet, né? Na internet, nas redes sociais, você tem que tomar cuidado, né, com essas questões. Aqui, né, como a professora falou, ó, oferta, isso aqui não é antes do acordo ortográfico, né, então é antes dele, então ainda a pessoa não sabe, né, não lembra que modificou essa regra, vai lá e coloca o anúncio, né, muitas vezes a própria pessoa, né, que é o negócio próprio, ela vai lá e faz o seu próprio anúncio, aí não tem um revisor, né, e aí ela acaba esquecendo ali a questão da regra, por isso que é importante nós estudarmos, né, até você para ajudar alguém, um familiar, um amigo, quando ele estiver, né, com esse problema aqui, né, então você não vai deixar a pessoa ali, né, passando o carão. Então, o que você vai fazer? Mini saia. Depois do novo acordo ortográfico, você tem, então, o segundo elemento começado com S, começado com R. Você tem que duplicar esse R e esse S e tirar o hífen, ok? Faça isso, vai ser bem legal. Então, nesse caso aqui, mini saia não tem mais esse hífen. E aí, você escreve, então, de que forma? Tira o hífen. Faço assim, mini saia? Não, você vai escrever com mais o S. Por quê? Porque senão fica errado, né? Aí é melhor escrever com o hífen de uma vez, né? Se for para escrever mini saia, é melhor que você escreva com o hífen, ok, gente? Mas o correto é mini saia, com os dois S's aí. Então, nesse caso aí, presta atenção naquilo que está sendo veiculado, né? Por aí, ó. Também, né, gente? A professora também pegou da internet. Aqui tem frango assado, né? Frango assado, que será? É porque tem asa, né? Sei lá. Mas logicamente que ele não quis escrever isso. O que ele queria dizer? Assado. Pessoal, para ser assado, eu tenho que fazer o quê? Olha, a própria palavra quando você fala, não é assado, você fala assado, né? Faz com força. Então, nesse caso, assado tem que ter os dois S's. Então, vamos colocar, então, essa palavra de forma correta para que as pessoas... Ó, imagina falar pessoas, né? Pessoas também se escreve com dois S's, né? Então, nesse caso, é importante saber aí como se dá a escrita. E aí, nesse daqui, pode ser que seja uma brincadeira só da internet, realmente, né? Agora, esse daqui, daí tem, além do travesseiro, né? Que não é trabiceiro, é travesseiro, com V, né? E ainda ele escreveu com C, então travesseiro, e é seiro, tem esse I aí. A professora vai colocar aqui em cima, ó. Então, sei, ó, dois S's, ro. Então, não é travesseiro, tá? Então, travesseiro se escreve desta maneira. E também a palavra, embora nós não estejamos aí estudando nessa unidade a questão do colchão, mas colchão aí é outra coisa, né? Tá? Então, nesse caso aqui,
colchão, ele é escrito com um L, além do L, C-H-A-O, tio. Pronto, é isso que você tem que fazer, ok? Então, é só assim que a gente pode ter essa questão aí do acerto. Então, vocês viram, pessoal, como é importante nós conhecermos as regras, né? Aos pouquinhos ali você vai percebendo que é simples. Muita gente fala aí que é difícil, que não tem como, mas nós estudando aí, né, assim, bem devagar, dá pra gente fazer aí a questão de correção. Eu espero que você tenha aprendido e também espero você na nossa próxima aula. Tchau!